Contacto Direto já está de volta. Vamos agora lhe mostrar como a população ucraniana resiste à invasão das tropas russas. Enquanto grande parte da população tenta fugir do conflito para outros países da Europa, na maioria crianças e mulheres, outros seguem firmes na guerra. Mas na Ucrânia, comércios estão sendo fechados, barricadas continuam sendo colocadas nas estradas e os guardas estão verificando a identidade das pessoas por todos os lados. Uma imensidão de carros. As filas chegam a até 60 quilômetros em direção à fronteira com a Polônia, a principal porta de saída do país. Sob o frio intenso e com temperaturas abaixo de zero, fogueiras são improvisadas, mas nem todos resistem. Essa mulher cai, está congelada. Não resistiu à longa espera. Em pequenas vilas como essa, nós não encontramos o exército ucraniano. Observamos sim a própria comunidade, a população local defendendo o país. Eles constroem barricadas como essa, barricadas de madeira. Reúnem tudo que possa ajudar a fazer esse sistema de resistência. Todos afirmam que estão prontos para dar a vida ao país. Esses são coquetéis Molotov, fabricação caseira. O jeito ucraniano para tentar vencer essa guerra. O que mais encontramos, à medida em que avançamos pelo interior ucraniano, são os pontos de checagem. Por todo o país existem checkpoints como esse, onde os carros são checados. Eles sempre têm medo de que russos possam estar infiltrados como jornalistas. Homens em idade de combate são obrigados a permanecer na Ucrânia. Os trens estão saindo lotados. Antes da ofensiva russa, cerca de 1,5 milhão de ucranianos já moravam na Polônia. Vários deles estão se organizando nas redes sociais para arrecadar dinheiro, medicamentos, além de oferecer abrigo e até trabalho para os refugiados. De acordo com a ONU, quase 35 mil ucranianos ainda teriam buscado refúgio em outros países europeus, longe das fronteiras da Ucrânia. Tudo para escapar dos horrores da guerra. Assim chegamos a Lviv, principal cidade do oeste ucraniano, com 700 mil habitantes, onde prédios austeros da antiga União Soviética se misturam com construções que remontam até mesmo à Idade Média. Aqui a população teme ser atacada. Aqui em Lviv, essa é a situação do comércio local. Lojas fechadas. Vejam só, pelo menos 80% dos comerciantes decidiram paralisar os seus negócios com receio de um ataque russo. De um jeito ou de outro, os ucranianos tentam manter a vida o mais perto do que era antes. Não é fácil. Eles saem às ruas em passos mais acelerados e chegam eventualmente até mesmo a se reunir nos locais tradicionais. Pelo menos em Lviv, cidade que ainda não foi atacada. Aqui, por exemplo, nesse café-restaurante, a gente pode observar que o movimento é muito grande, é um dos principais locais aqui de Lviv. Depois nós vamos observar que é um lugar que está repleto de fregueses. Na Ucrânia, a vida prossegue do jeito que dá. E aqui, a atmosfera é relativamente relaxada. Bem, apesar da cidade de Lviv ainda estar intacta, as autoridades já começaram a preparar um possível ataque. A invasão russa é acompanhada de perto pelos enviados especiais da Record TV à Ucrânia. Os ucranianos continuam a lutar desesperadamente pela sobrevivência em meio a tiroteios,
mísseis e bombas. Madrugada de quinta-feira, 24 de fevereiro, a Ucrânia acorda sob ataque. Às 5 da manhã, horário local, a Rússia invade o país por terra, ar e mar. Em uma operação coordenada, o exército russo cruza a fronteira pelo sul, leste e norte do país. Pelo menos 16 regiões são alvo da artilharia. Sirene Stockholm. A população desesperada busca abrigo nas estações de metrô. Pessoas com malas, crianças, bichos de estimação. O Alexander tentava encontrar a esposa. Estou preocupado. Não sei o que pode acontecer. Os bombardeios começaram por Donbas, no leste do país, onde ficam as regiões separatistas pró-Rússia. Nossa equipe estava lá, bem na rota das tropas invasoras. São 5h30 da manhã. A gente acabou de ser acordado pelas pessoas do hotel para que a gente possa sair daqui rápido, porque os bombardeios começaram em Donbas, bem aqui onde a gente está, em Donetsk. A cidade está sendo bombardeada pelas forças russas, então a gente está tendo que deixar o hotel às pressas por conta desses bombardeios. A gente acabou de ver um morador saindo com um fuzil aqui na mão. Quem tem arma em casa já está pegando a arma para poder ajudar o exército aqui na fronteira. Entre um bombardeio e outro, os moradores de Donetsk limpam os destroços da guerra. Esse homem estava aliviado por ninguém ter morrido. Em Mariupol, este senhor mostrou como ficou a casa depois dos ataques. Ele conta que o bisneto, de 13 anos, foi ferido na mão. Nos supermercados de todo o país, fila para encontrar água e comida. Nos caixas eletrônicos, o desafio era conseguir sacar algum dinheiro. Apesar do medo, essa moradora diz que não vai deixar o país. Em Chuguev, próximo à fronteira nordeste com a Rússia, as imagens são de dor e destruição. Bombeiros apagam as chamas de um prédio que acabou de ser bombardeado e reviram os escombros à procura de vítimas. Ali perto, um homem chora ao lado de um parente morto. E a foto da sobrevivente ferida se torna uma das imagens mais marcantes do primeiro dia de guerra. Dia 24 de fevereiro fica marcado como o dia em que os russos bombardearam o país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que qualquer cidadão que queira pegar uma arma basta apresentar o passaporte ucraniano para ajudar o exército no campo de batalha e comparou a escalada de ataques aos tempos de Hitler na Segunda Guerra Mundial. É a maior guerra na Europa desde 1945. Abre uma ferida na Europa, porque se a partir de qualquer país quiser mudar a fronteira, todos podem começar a pedir alterações e o resultado disso é o conflito eterno, que tem sido a marca registrada da Europa nos últimos séculos. A paz na Europa é uma grande exceção. As Forças Armadas Russas têm 900 mil soldados contra 200 mil da Ucrânia. Na reserva, a desproporção é ainda maior. São 2 milhões de russos contra 900 mil ucranianos. As tropas que invadiram pelo norte, via Belarus, rapidamente chegaram à usina desativada de Chernobyl e o nível de radiação aumentou 20 vezes, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Os bombardeios e a movimentação dos tanques russos na região podem ser a causa, segundo os especialistas. O reator explodiu em 1986.
Debaixo da cobertura de concreto e ferro estão 200 toneladas de material radioativo. Se tem movimentação na estrutura de proteção da usina e pode ser que tenhamos fissuras. Então isso aí é esperado. Espaço aéreo fechado, aeroportos bombardeados. Milhares de ucranianos começam uma tentativa desesperada para sair do país. Congestionamentos gigantes na capital Kiev e nas estradas que levam aos países vizinhos, no lado oeste do país. Famílias com crianças seguem a pé. Levam nas malas o que sobrou de uma vida inteira. E durante a fuga, um novo drama. A Ucrânia decreta lei marcial e proíbe todos os homens com idades de 18 a 60 anos de deixarem o país. Eles são convocados a lutar pelo exército ucraniano. Mariana, de 29 anos, conseguiu chegar à fronteira com a Eslováquia e chorou ao lembrar que teve de deixar o marido para trás. Todos os homens foram convocados para lutar pelo país, lutar pela paz e para que tudo fique bem de novo. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia começou há séculos. Eles já foram um país só. A capital ucraniana, Kiev, 1000 anos atrás, foi a primeira capital russa. Mas os conflitos ganharam força a partir de 1991, com o fim da União Soviética e a independência ucraniana. Em 2014, o presidente russo invadiu e anexou a Crimeia, território estratégico no sul do país. Cerca de 13 mil pessoas morreram nos combates. Desde então, a Ucrânia ficou ainda mais dividida. Os jovens construíram essa trincheira 8 anos atrás, quando a guerra começou, como segunda linha de defesa. Alguns trechos são mais apertados, ou seja, você precisa ser pequeno para passar, e outros mais largos para que as pessoas possam circular por aqui com armamento. Nesse local, não só jovens como militares podem se proteger de um ataque, mas também atacar se for necessário. Aqui tem uma casa-mata com uma porta blindada e 2 salas. A segunda com uma visão privilegiada dos navios que vêm do mar. A parte oeste do país preserva a cultura tradicional ucraniana e os laços com a União Europeia, enquanto o leste recebe forte influência de Moscou, com a atuação de grupos paramilitares pró-Rússia e regiões separatistas. Eram 2 províncias, Donetsk e Luhansk, que se disseram independentes, mas ninguém reconhecia diplomaticamente, nem a Rússia. Só que agora o Putin, né, essa semana, resolveu reconhecer as 2 e, mais ainda, disse que ia protegê-las militarmente. Para o presidente russo, a invasão de agora é para resolver uma questão histórica. Russos e ucranianos são um só povo, afirma Putin. Mas para governos do Ocidente, Moscou quer recuperar os territórios que foram perdidos com o fim da ditadura comunista. O problema é que antigas repúblicas soviéticas, como Polônia e Letônia, se juntaram à OTAN, aliança militar criada durante a Guerra Fria, justamente para se contrapor ao poderio da Rússia. E a Ucrânia manifestou interesse em entrar para o grupo. A Rússia estava se preparando há anos para este passo. Em função disso, ela buscou diversificar seus parceiros. Então, firmou um grande acordo de venda de gás com a China, buscou fortalecer seus laços com a América Latina, o Oriente Médio, com a África, porque sabia que a partir do momento que a Rússia, de fato, fosse invadir a Ucrânia, teria uma resposta duríssima do Ocidente na área de sanções econômicas, punições, e é exatamente isso que está acontecendo agora. O ataque russo a um prédio residencial nesse sábado, na capital ucraniana, anunciou que o cerco a Kiev se fechava. O prefeito determinou o toque de recolher das 5 da tarde às 8 da manhã. Quem for encontrado nas ruas durante esse horário será considerado aliado da Rússia. A população foi orientada a buscar abrigo em esconderijos antiaéreos e estações de metrô. A gente está a 5 metros de profundidade abaixo da principal estação ferroviária de Kiev, na capital ucraniana. São várias salas protegidas por portas blindadas, como essa aqui, e com divisórias para que as pessoas possam se locomover. Aqui dentro, eles separaram galões com água limpa
Olha aqui, essa é uma sala de comunicação para que as pessoas que estejam aqui protegidas dos ataques possam se comunicar com quem está do lado de fora. E do lado de fora, ninguém está seguro. Nos arredores de Kiev, um flagrante que chocou o mundo. Um tanque de guerra muda de rota de repente e passa por cima de um carro que vinha no sentido contrário. O motorista era um civil. O idoso foi retirado com vida das ferragens por outros moradores. Uma cena que escancara todo o terror e a brutalidade da guerra. Saímos agora para mais uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com outras informações sobre esse conflito que pode provocar uma insegurança alimentar, principalmente em África. Confira a análise completa depois do intervalo. Até já!